Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo. Hoje com palpites para a Série A do Brasileirão deste domingo. E olha só, hein? No fim do vídeo tem um bilhete pronto, uma múltipla para vocês. Então fica ligado porque no fim do vídeo tem uma múltipla que eu fiz com muito carinho, selecionando os jogos que eu mais gosto. E eu quero que você veja para nós porrarmos juntos aí. Então fica ligado porque no fim do vídeo tem aí a nossa múltipla. Beleza? Agora sim, solta a abertura, porque ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos para nós analisarmos pelo Brasileirão da Série A. Vamos que vamos. Bom, pessoal, começando com o primeiro jogo da lista, Grêmio e Vitória. O Grêmio, que de fato tá na zona do rebaixamento, tá precisando muito reagir, tem 3 vitórias em 15 jogos, foi muito afetado pelos problemas de enchente, né, no Rio Grande do Sul, e com isso o Grêmio se atrapalhou todo na temporada e se vê na zona do rebaixamento do momento. É uma partida importante contra o Vitória. É bom lembrar que o Grêmio tem 2 jogos a menos que o Vitória, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, então isso dá uma vantagem para o Grêmio muito grande lá na frente, mas precisa começar a ganhar agora, e um bom confronto para você ganhar é diante de um adversário que está concorrendo com você para fugir da zona do rebaixamento, então é uma partida muito importante para o Grêmio. Em termos de escalação, dupla de zaga formada por Jeromel e Kahneman, isso é muito importante para dar sustentação defensiva ao time do Renato Gaúcho. Cristaldo lesionado é uma baixa muito importante no setor de ataque para o Grêmio. No setor de contratações, o Arezzo e o Monsalve podem estrear, mas não estão ali na prévia do jogo entre Grêmio e Vitória. Aqui, pessoal, eu sei que o jogo será no Centenário, em Caxias do Sul. O time do Grêmio não vem realizando grandes partidas, só que eu vejo o Grêmio com mais recursos aqui para enfrentar o time do Vitória, que na minha visão é um time bem limitado e que, com o avançar da competição, deve ser rebaixado, tá? A minha bet aqui é no Grêmio para vencer a 1,80. Eu acho o time do Grêmio mais time, joga em casa, tem mais recursos de formação tática com o Renato Gaúcho para conseguir se sobressair nessa partida, e com isso aqui eu tenho todos os aspectos que me levam a uma vitória do Grêmio, então eu vou aqui no Tricolor Gaúcho para vencer. No segundo jogo nós teremos Atlético Mineiro e Vasco da Gama, duelo muito interessante. Esse time do Vasco, se antes era cotado aí ao rebaixamento, com as inserções feitas pela diretoria, contratações novas, o time do Vasco tem feito campeonato aí para brigar por G6 de Brasileirão. Tá longe ainda? Tá. Tem um jogo a mais que o sexto colocado Cruzeiro? Tem. Na verdade o Cruzeiro perdeu do Palmeiras hoje, tem que ver se já não calculou aqui esse jogo do Cruzeiro. Mas enfim, porém o time do Vasco tem bola para passar longe do rebaixamento esse ano. Agora o Galo, por sua vez, é um time que está muito abaixo do que eu esperava para esse Brasileirão. O time do Galo foi montado para brigar por título, tá? E hoje não consegue brigar nem por G6 do Brasileirão. Um trabalho até agora muito fraco do Milito no Campeonato Brasileiro. Para essa partida o Guilherme Arana está suspenso. O ataque do Galo muito forte para essa partida, com o Bernard, Paulinho, Hulk. Realmente um ataque com essa chegada do Bernard tende a ser um ataque muito forte para o Brasileirão do Galo e para a Libertadores também. Então esse é um ponto que deve ser salientado. Do lado do Vasco, Coutinho e Alex Teixeira relacionados. Claro que toda a mídia vai em cima do Coutinho, que é um grande nome. E por outro lado, o Payet não joga por conta de uma recuperação de lesão que está na parte final. Pessoal, quando você olha para essa partida, você vê os dois times jogando, você vê os dois times, né, na sua imaginação desenvolvendo em campo, você pensa muito no mercado de mais gols, né? A partida toda voltada para ter gols. Então aqui eu vou de mais de 1,5 gol ao vivo a 1,70. A cotação agora deve estar 1,40, 1,30. Vamos esperar no ao vivo ela bater 1,70 e vamos entrar aí então no mais de 1,5 gol nessa partida, porque para mim são dois times muito ofensivos, que falham defensivamente em vários momentos e que seus grandes pontos positivos estão realmente no setor de ataque. Então bora aí de mais de 1,5 gol, Atlético Mineiro e Vasco da Gama no ao vivo. Bahia e Corinthians, confronto interessante para ver como é que esse Bahia vai recuperar aí da derrota que teve em casa para o Cuiabá, né? O Bahia que tem apenas uma derrota neste Brasileirão em casa, e o Corinthians que é a segunda, acho, pior campanha como visitante do Brasileirão. Acho que dá para confirmar aqui isso, ó. O Corinthians não ganhou nenhuma fora de casa até agora, e o Bahia, por sua vez, ganhou 7 e perdeu uma. E aí você vai falar, Dani, você vai no Bahia, né? Eu vou te contar mais tarde o que eu vou fazer. Só deixa eu dar as notícias aqui de desfalques. O Arias, lateral direito colombiano, retorna
para a escalação do Bahia. Ele estava na Copa América e retorna para jogar agora contra o Corinthians. Everaldo volta após cumprir suspensão. E o Gabriel Xavier é o desfalque mais importante do Bahia, suspenso, dando lugar aí ao Vitor Cuesta na zaga. No lado do Corinthians, um desfalque importante apenas. O Ranieri, volante, está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. E galera, por mais que as estatísticas mostrem que o Bahia aqui tem tudo para ganhar, eu acho que após a chegada do Ramon Dias, o Corinthians tem demonstrado ali, pelo menos contra o Criciúma, muita força de vontade. E para mim o time do Corinthians no papel não é fraco, tá? Não é fraco. Se você olhar o time do Corinthians, tem garros, tem jogadores de qualidade no setor de defesa, tem a experiência do Fagner, tem um goleiro que agora chegou, o Hugo Souza, que para mim ele é um bom goleiro, só falta confiança. Então o time do Corinthians, ele de fato não é para estar nessa posição que está. Se falar para mim, Adri, tinha que estar em 13º, 14º, tudo bem, mas 17º, o Corinthians está aquém do time que tem hoje. Eu acho que aqui a cotação para o Bahia 1,65 é um certo exagero, porque você desconsidera camisa do Corinthians, fator nervosismo aqui do Bahia, que está tendo que enfrentar uma fase de complicação ali para continuar nesse G4, para continuar até no G6, né? Então para o Bahia pode pesar um pouco essa falta de experiência em disputar grandes posições lá em cima no Brasileirão. E aqui então eu vou de Corinthians, handicap asiático, mais 1,70. Que significa que se a partida empatar ou o Corinthians ganhar, nossa bet bate. Se o Bahia vencer por 1 gol de diferença, nossa bet é devolvida. Se o Bahia vencer por 2 ou mais gols, aí nossa bet é perdida. Eu tô indo nessa bet contrariando todas as estatísticas, eu não gosto de fazer isso, mas porque eu acho que é uma partida que vai ser muito mais difícil de ter uma vantagem larga no placar do que as cotações mostram, e por isso eu tô nesse mais 1 do Corinthians. Passando agora para Fortaleza e Atlético de Goiás, duelo que marca aí um Fortaleza que não é tão brilhante, mas é um time que não briga contra o rebaixamento. É impressionante como o Fortaleza do Vojvoda, ele não briga por título nunca. Até porque não tem o orçamento que os times que estão lá em cima têm. Mas é um time que, dentro das suas limitações, ele opera muito acima do normal, tá? Então esse Fortaleza, ele pode não ter um grande elenco, mas de fato, o seu grande trunfo é a sua qualidade técnica, que o seu técnico consegue pôr em campo, sua qualidade tática, de fato. Do outro lado, o Atlético de Goiás é um time muito fraco e dificilmente conseguirá escapar do Brasileirão Série B do ano que vem. Então, assim, é um duelo de uma equipe muito organizada contra uma equipe muito fraca. O Atlético tem um grande ponto positivo aqui para essa partida, que é poder se aproveitar de uma zaga desfalcada do Fortaleza. O Fortaleza não tem o Tite e não tem o Brits, ambos suspensos e que são titulares na zaga do Fortaleza. Por outro lado, o Atlético vai ter que lutar contra um Fortaleza que ainda não perdeu como mandante. Então aqui, pessoal, se o Fortaleza estivesse com a sua zaga titular, eu faria algo a favor do Fortaleza. Mas como tem esses desfalques e como esse time do Fortaleza também não é tão acima em termos de papel em relação ao Atlético de Goiás, por mais que seja um time muito mais consciente taticamente, eu vou aqui no mais de 1,5 gol ao vivo a 1,70 por conta desse desfalque que o Fortaleza tem no seu setor defensivo e também porque o Atlético vai ter que sair muito pro jogo, ficar empatando já não funciona mais, então eu vejo duas equipes buscando gols, buscando vencer, e para mim essa partida ela é para mais de 1,5 gol ao vivo a 1,70. Mas eu tenho esse DNB do Fortaleza na minha múltipla do fim do vídeo, porque ainda assim acho que o Fortaleza não perde em casa diante da equipe do Atlético. Juventude e São Paulo, é muito bom lembrar que essa partida não será em Caxias do Sul, será no Mané Garrincha, em Brasília, e por isso que o São Paulo tem cotações bem definidas como favorito. O Caleri é dúvida para o São Paulo ainda, mas esse time do São Paulo, na minha visão, por mais que ele não esteja em grandioso nível no... Pera aí, corta aqui, JK, aqui, eu falei bosta, lógico que ele tá em grande nível. Vou começar de novo, hein. E agora indo para Juventude e São Paulo. São Paulo que está operando bem no Brasileirão, né? Tá ali em quarto colocado com 30 pontos. Se vencer amanhã, mantém a sua distância de apenas 6 pontos para o líder Botafogo. Não é uma distância pequena, mas para o São Paulo, que não esperava fazer um grande Brasileirão, tá conseguindo fazer, né? E enfrenta o Juventude, que também tá bem colocado ali com 20 pontos e longe da zona do rebaixamento, que é o objetivo do Juventude para o Brasileirão. O Juventude tem o grande problema dessa troca de treinador, né? O Roger Machado vinha fazendo um bom trabalho, sai do time e deixa o time numa situação complicada.
E aí o time age rápido e traz o Jair Ventura, que é um treinador muito bom para fugir de rebaixamento, apesar de não estar com muita efetividade no seu último trabalho pelo Atlético de Goiás. E aqui pela partida não ser em Caxias do Sul, mas ser no Mané Garrincha em Brasília, é bom salientar isso. Eu acho que o valor tá pro lado do São Paulo, que tem mais time e tem jogado de uma forma mais elegante, tem menos problemas também. O Juventude tem problema dessa troca de treinador que deve influenciar um pouco aqui para essa partida. Então vamos de São Paulo, handicap asiático, menos 0,25 a 1,68, que significa o quê? Se o São Paulo vencer, a nossa bet bate, se ele perder, tomamos head, e se empatar, metade da nossa aposta é devolvida e metade é perdida, beleza? Bragantino e Atlético Paranaense, os dois estão na Copa Sul-Americana, o CAP joga em casa contra o Cerro Porteño após ter empatado, e o Bragantino me fugiu da memória contra quem ele jogou. Contra o Barcelona de Guayaquil. E até buscar, mas já consegui lembrar aqui. O Atlético tem a grande possibilidade de ir com o time poupado para essa partida, tá? Não ter o Thiago Heleno suspenso, não ter o Fernandinho suspenso. E ainda pode poupar várias peças para essa viagem à Bragança Paulista. Já o Bragantino eu não achei tantas informações, mas como joga em casa, há uma grande chance do time ir totalmente titular diante do CAP. O Bragantino tem apenas uma derrota como mandante, é um time que é muito forte dentro de casa, pressiona muito quando atua no Nabi Abichedi, é um time muito corajoso ofensivamente, então com isso aqui eu vou de handicap asiático menos 0,25 a 1,83, mesma bet que eu fiz no jogo do São Paulo, eu vou aqui no Bragantino, menos 0,25 a 1,83. E para finalizar, Cuiabá e Fluminense, duelo que envolve duas equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. O Cuiabá mais tranquilo, um pouco longe da zona do rebaixamento, com 2 pontos acima e um jogo a menos. E o Fluminense na última posição, com apenas 8 pontos conquistados, que fase do atual campeão da Copa Libertadores da América. O curioso é que os dois times aqui têm um dado muito ruim, um para cada lado. O Cuiabá é o pior mandante, com apenas uma vitória na competição, e o Fluminense é o pior visitante com nenhuma vitória até aqui. O time do Cuiabá usou o time misto contra o Palestino pela Sul-Americana no último meio de semana e agora tem a previsão de time titular para essa partida. Já o Fluminense vem com o Thiago Silva relacionado pela primeira vez, com o retorno do Aras, enfim, é um time do Fluminense que, se o Corinthians não justifica estar nessa posição, o Fluminense mesmo que não tem como tá nessa posição. É um time que saiu de campeão da Libertadores para último lugar, sem mudar muitas peças. Mudou o Nino, que foi embora e tal, mas, enfim, o time do Fluminense não é para ter uma vitória em 16 jogos no Brasileirão, convenhamos. Aqui, pessoal, como eu também acho que o Cuiabá é um time muito fraco, eu espero uma performance do Fluminense muito acima do que vem entregando, eu vou de Fluminense ou empate a 1,60. O Arias volta, Keno joga, Ganso, por mais que esteja velho, é um jogador de qualidade técnica muito boa, tem a possível estreia do Thiago Silva, enfim, o time do Fluminense é superior ao Cuiabá e aqui eu vou de Fluminense ou empate a 1,60, beleza? Vou deixar aqui no ladinho para vocês a múltipla que eu fiz, cotação 5, com jogos da Série A e Série D do Brasileiro. E vamos nessa, simbora, façam aí, vou deixar vocês olhando a múltipla e tô indo nessa. Curta bastante, comenta o vídeo e simbora.